Boa noite, bem-vindos ao Mix Literário. Nossa, a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui, que legal, super cheio para a gente ouvir, né, uma experiência aí de muito tempo, muito grande, muito significativa, que a gente não tem nem palavras para começar a expressar a importância mesmo da obra do João Silvério, né? E eu considero meio que você quase que um padrinho desse evento aqui, porque, né, você que já começou a falar de como que os LGBTs são tratados dentro do meio literário e também fora, e que a gente não precisa fechar numa coisa de nicho, várias coisas que a gente vai trazer hoje para comentar, né? Toda a questão da militância, toda a questão do jornalismo, né? Essa edição histórica do Devassos no Paraíso, que acabou de ser relançada, né, com uma ampliada revista, né, e atualizada, com quase 200 páginas, né, João, a mais, sim, para dar conta de toda a movimentação que tem acontecido nos últimos anos, e realmente, como todos sabem, é a maior bíblia sobre o que é a história da homossexualidade no Brasil, mas não só, né, eu acho que é um grande livro sobre o que é ser brasileiro em geral, acho que outras pessoas já te disseram isso, né? E também o livro muito importante, que eu acho que define um novo momento, talvez, na sua carreira, João, que é o Pai Pai, que você está abrindo a trilogia da dor com esse livro, né, que já saiu de cara concorrendo ao Prêmio Jabuti, agora está indicado ao Prêmio Oceanos, né, 2 dos nossos maiores prêmios literários, e como muitos aí que o João já recebeu ao longo da sua carreira. E nesse livro, que ele vai poder comentar mais claramente com a gente hoje também, o Pai Pai, ele está brincando de misturar a ficção e a autobiografia, ou autoficção, a gente pode discutir isso também, para poder expressar a relação, a presença da ausência do seu pai, né, João, ao longo de toda a sua vida, e como você teve que fazer um acerto de contas com você mesmo para poder dar conta da escritura do próprio romance, né, também. Vamos conversar sobre isso. Bom, temos aqui para conversar com o João, começando da ponta de lá, a Cristina Judar, escritora maravilhosa, que acabou de vencer o Prêmio São Paulo de Literatura com o seu romance 8 do 7, foi indicada ao Jabuti também, como João. Está aqui, né, representando os escritores da Nova Safra. Nós temos muitas coisas para perguntar ao João aqui. Do lado da Cris temos o Henrique Martins, que ele é um estudioso de cinema queer. O Henrique, ele consegue ter esse olhar de que as narrativas queer, elas não necessariamente estão presentes em obras que falam sobre LGBTs e etc., né? Então, esse olhar bem amplo é bem interessante para a gente discutir algumas coisas aqui. Temos o Leonardo Dalla Valle, ator, jornalista também, que tem uma relação aí afetiva com a obra do Trevisan, já de longa data também. Então, são várias vias de arte para a gente poder pensar o que é a contribuição do João Silvério nas narrativas queer, né? A gente vai fazer uma dinâmica mais ou menos assim, João, porque eu acho que muita gente vai querer falar. Então, a gente divide umas 2 ou 3 questões centrais, assim, do pessoal que está aqui do nosso lado, e depois a gente abre também, daqui a pouco, para todo mundo fazer algumas questões. Obrigado pela presença de todos. Esses microfones aqui, gente, a gente pode circular entre a gente, aí esses também. Quando a gente for abrir para a galera falar, a gente passa esse, tá? Mas vai lá. Beleza. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo. Que ótimo ver essa plateia aqui, esse monte de gente. É uma super honra participar dessa mesa. Estou muito feliz, emocionada. Acho que se eu estou aqui hoje é porque o João lá atrás abriu as portas, né? A Lei, a gente que está lançando o livro hoje, é porque lá atrás ele abriu para a gente, né? Então, é muito legal a gente ver a continuidade das coisas e a gente honrar essa herança que a gente traz. Eu vou puxar um pouco, obviamente, para esse lado editorial, essa questão mesmo de publicação de livros, né? Com a temática da homoafetividade, homoerotismo e tal. Hoje, a gente tem um cenário muito, muito particular, que eu ainda não consigo entender. Eu fico só observando, né, e tentando entender o geral, né, a visão geral dessa situação. A gente tem escritores que trabalham dentro, né, dessa temática e que estão dentro das grandes editoras, digamos, as convencionais, né, e que
publicam por Companhia das Letras, enfim, Record, Reformatório, Patuá, como o Ale fez agora, com os itinerários dele. Ao mesmo tempo, a gente vê algumas editoras bastante de nicho mesmo, que só publicam autores LGBTs, a maioria das pessoas que também leem são LGBTs, e muitas vezes esses dois mundos não se cruzam, o que eu acho curioso. Às vezes, muitos autores de algumas editoras de nicho não conhecem o que se publica do lado, digamos, de um lado, e do outro também não se conhece. Quer dizer, existe meio que um muro invisível entre escritores e escritores. Eu acho que seria interessante a gente começar a quebrar um pouco. Eu acho que esse evento, inclusive, é uma das iniciativas para isso. Eu queria saber como é que você vê isso hoje, e também, quando você publicou o seu primeiro livro, os seus primeiros livros de ficção, como é que era o cenário? Como é que era, mais ou menos? Foi difícil? Foi complicado? Existia alguma cisão? Ou você que teve que galgar mesmo 100% todo o espaço que você ocupou? Como é que foi? Deixa eu, antes de tudo, cumprimentar vocês. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo um público assim, porque, talvez vocês não acreditem, mas eu estou acostumado a ter 3 gatos pingados, uma ou outra gata pingada também, nos meus debates. Isso é parte da minha história, e, em alguns momentos, com palestra até cancelada por falta de público. Acreditem, mas isso acontece na literatura brasileira, mais frequentemente do que se pensa. E eu, então, estou muito feliz aqui de estar compartilhando com vocês, porque quem escreve não pode prescindir de quem lê. E a interlocução de vocês é fundamental, não apenas para a existência física da obra da gente, mas também para a nossa própria, digamos, sobrevivência enquanto ser social, não é? Há uma troca que pode parecer até invisível, absolutamente não é, entre aquilo que vocês oferecem e aquilo que eu também ofereço, ou aquilo que vocês solicitam e aquilo que eu solicito. Então, muito obrigado, de fato, pela presença de vocês. Espero que ninguém aqui seja claustrofóbico, porque a hora que eu fui descendo, eu disse, meu Deus, onde vamos parar? Em qual sepulcro? Cristina, deixa eu ver se eu consigo responder rapidamente a sua pergunta, ou as suas perguntas. Eu vou dar só um exemplo, eu poderia dar trocentos de dificuldades para publicar. Não, eu não tive nenhum reforço para publicar. Eu tive que começar do zero, e, parêntese rápido, fico chocado em saber que até hoje as pessoas estão começando do zero, não é? Eu recebi um amigo da Bahia agora de pouco, e ele estava me falando, ele não é nenhum garoto, ele estava me contando a dificuldade espantosa, inclusive, de ter uma receptividade da parte das editoras, não é? E fui recentemente a uma festa, enfim, o encontro literário lá em Feira Literária, em Porto Alegre, e estive com um senhor que publica seus livros, e ele me disse a mesma coisa, um senhor de 60 anos, alguém de 40, e os de 20, 30, eu sei que estão sofrendo a mesma dificuldade. Eu acho absolutamente lamentável, e digo que me sinto muito impotente em relação a isso. E o pior de tudo é que não são apenas autores LGBTs, autores e autoras LGBTs, não é? Que tem uma situação ainda mais complicada, muito mais complicada. Então, eu começo. Eu cheguei de volta ao Brasil em 76, com um livro quase pronto de contos, meu primeiro livro de contos, e aí fui atrás de editor, não é? E me indicaram uma editora de comunistas, que eu supus fossem me atender, e, de fato, me atenderam, leram o livro, e me responderam uma carta que está guardada até hoje, eu não sei muito bem onde, mas estará lá para os meus arquivos implacáveis. E essa carta dizia mais ou menos o seguinte: nós não podemos publicar esse livro porque ele fala da homossexualidade, do homossexualismo na época, de uma maneira muito burguesa. Você precisava aprender
com Pier Paolo Pasolini a escrever de uma maneira que não seja burguesa. Se você quiser, nós podemos publicar na nossa revista uns 2 ou 3 livros que não caem nessa questão muito decadente, a maneira como eu tratava a homossexualidade. Evidentemente, eles não sabiam que Pier Paolo Pasolini estava sendo perseguido na Itália pelo Partido Comunista e tinha sido expulso do Partido Comunista. Então, o desconhecimento da história é espantoso, até o ponto de distorcerem as situações e mudarem os sinais. Para o quê? Para continuar censurando. Esse foi um exemplo. Outro, eu estava no Rio de Janeiro, fui indicado por uma amiga querida, Rosemarie Muraro, uma das primeiras feministas brasileiras, e ela me disse, vai procurar fulano de tal, e eu fui. O fulano de tal, que era gay, me disse que eu estava sonhando, que esse problema não existia no Brasil, que ele nunca tinha tido problema, por ser homossexual, por ser gay, mas ele estava numa grande editora, ficou lá uma semana com os meus originais, eu estava desesperado, porque não tinha mais dinheiro para ficar no Rio esperando, e insisti com ele em telefone, obviamente, de ficha, não é? E gastando as minhas poucas fichas, e finalmente ele me recebeu e disse, olha, só tem um conto que se salva no seu livro, porque o restante você tinha que aprender a escrever lendo Clarice Lispector e um outro escritor aí que, como você, só escreve sobre esses temas, não é, de homossexuais, que se chama Caio Fernando Abreu. E, primeiro, o conto que ele indicou tinha sido premiado no México pelo Juan Rulfo, ninguém menos do que o Juan Rulfo estava no júri que me premiou no México. O meu conto Testamento de Jonatas Deixado a Davi, que deu título ao meu primeiro livro de contos. E, segundo, bem, eu saí de lá arrasado, me sentindo uma formiguinha, porque ele me disse, você escreve como se fosse o século XIX, nós já estamos no século XX, você não percebeu. Enfim, foi bastante inamigável a conversa. E eu saí de lá e estava me segurando para não chorar, meu irmão estava me esperando, aí fui, merda, eu vou fazer mais uma tentativa, fui até um telefone público e liguei para um outro editor, que eu não me lembro o nome, na época era uma editora que depois sumiu, mas ela tinha certa presença, e ele me disse, se você for o novo Jorge Amado, pode vir aqui. Puta que pariu, eu ainda tenho que ouvir isso. Eu disse, olha, eu não quero saber de Jorge Amado, segundo. Eu sou o João Silvério Trevisan, único. Vá à merda! E bati o telefone. Bem, eu consegui, com muita dificuldade, publicar esse primeiro livro. E o lado interessante da história, e gostoso de você esperar a vingança vir, a vingança da vida aparecer, é que meu livro saiu publicado, o Testamento de Jonatas Deixado a Davi, pela Brasiliense, com muita dificuldade, e aí eu recebo um belo dia uma carta de Porto Alegre, com uma resenha do jornal Zero Hora, e quem assinava a carta era um tal de Caio Fernando Abreu, me dizendo, que maravilha de livro seu, eu estou encantado, eu queria muito te conhecer. Pronto. Me senti super vingado, e disse, ok, enfim, depois conheci Caio Fernando Abreu. Eu dou esses 2 pequenos exemplos. Eu tive o meu conto, o mesmo conto, Testamento de Jonatas Deixado a Davi, proibido. Eu ganhei um prêmio na revista Status, mas foi proibido pela censura. A Maria Rita Kel me telefonou lamentando e dizendo, olha, você não vai poder ser publicado por causa disso. E eu comecei a tentar furar o cerco da esquerda e fui procurar o jornal Movimento, que a redação era em São Paulo, havia Opinião no Rio de Janeiro, e Movimento eram os 2 grandes jornais de esquerda que faziam uma resistência à ditadura explícita, e eu comecei a publicar umas coisas, publiquei uma resenha de um livro do Yukio Mishima, o grande escritor homossexual japonês, e depois ousei mandar para eles um artigo abordando a história da homossexualidade, quer dizer, em que pé nós estávamos, como é que era a situação de homossexuais no mundo. E demorou muito tempo para ter uma resposta, e aí finalmente me disseram, olha, a censura impediu o seu texto, não vai poder ser publicado, e me devolveram o texto. E quando me devolveram, o meu texto, que tinha ido para Brasília, já estava todinho cortado pelo jornal Movimento.
Então, esse era um pouco o panorama. Era chicote e faca de dois gumes, quer dizer, para todo lado, não é? Não foi nada fácil, além de que vários livros meus nunca tiveram qualquer tipo de repercussão. Isso só piorou com o tempo, não é? O meu último romance antes de Pai Pai saiu uma única resenha num jornalzinho de Curitiba, esculhambando o meu romance. A terceira edição de Devassos, em 2000, saiu na Folha de São Paulo uma resenha de um veado que arrasou com o meu livro e conclamou um editor de coragem a vir a público para cortar os livros desses escritores que não têm outra coisa a fazer senão blá, 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 verborrágico. Com estas palavras. Né? Um veado. Enfim, por outro lado, eu recebi, de repente, um jabuti numa editora secundária, que eu nem imaginava que fosse. Foi o meu primeiro jabuti. O livro foi recusado por uma editora, porque não estava à altura dos seus leitores, uma grande editora. E, de repente, eu publico numa editora muito pequena e caí duro. Meu irmão, infelizmente falecido, morava em Jundiaí, tinha uma livraria, ele disse, vamos ao Rio de Janeiro, receber seu jabuti na Feira do Livro do Rio de Janeiro, que era aquele ano, e eu não tenho dinheiro para nós irmos de avião, a gente vai de ônibus, eu quero ver você passando na frente do editor para pegar o seu prêmio. Então, a gente ri por último e tenta rir melhor, não é? É muito doloroso, especialmente quando a coisa se repete infindavelmente. A outra parte da pergunta, Cristina? Hoje. De certo modo, eu mencionei essa parte editorial, que eu acho que continua lamentável, mas tem um lado que eu não sei até quando vai segurar o tranco, eu espero que seja definitivo, que as pessoas não estão mais a fim de ficar dependendo do que pensam delas. E eu estou me referindo à comunidade LGBT. No final dessa nova edição de Devassos no Paraíso, que saiu agora, 2 meses atrás, eu menciono as incontáveis situações que eu encontrei na internet, fora da internet, em várias instâncias de produção LGBT em várias áreas, inclusive a partir de um conceito novo que eu acho que deveria ter acontecido 40 anos atrás, porque teria aliviado um pouco a minha barra, que é o artivismo. Porque eu fui sistematicamente acusado, de maneira explícita em algumas matérias, de fazer proselitismo homossexual. Não é? Me lembro que me doeu profundamente, só que dói e eu sou bocudo. Não é? Então, eu não deixo de barato, eu respondi, eu publiquei depois num livro meu essa resposta, O Pedaço de Mim, que são ensaios e artigos meus, eu publiquei essa resposta, em que a pessoa me acusava de estar fazendo proselitismo homossexual e dizia, o problema da literatura de João Silvério Trevisan, um crítico de Porto Alegre, no jornal de Porto Alegre, o problema da literatura de João Silvério Trevisan é não saber até onde vai o escritor e onde começa o homossexual. Disse, mas escute, eu estou fazendo essa divisão ou é a cabecinha escrota das pessoas que têm medo da minha bichice? Não é? Porque depois eu fui conhecer a figurinha, por acaso, e estava na cara que era uma bichinha enrustida. Não é? E que estava jogando em cima de mim os seus demônios. E foi o que eu respondi no jornal. O problema do João Silvério Trevisan é que ele se encontra com veados enrustidos que jogam os seus demônios para cima dele, que não é enrustido ou não pretende ser. Não é? Então, eu recebo muito demônio para cima de mim. Não é? Felizmente, eu tenho uns 280 anos de análise. Então, dá para segurar o tranco até certo ponto. Então, esse dado é fundamental. Inclusive, eu menciono, eu reitero, nessa edição dos Devassos, uma observação que eu já fiz em outros momentos, mas, quando eu escrevia para Sui Generis e para a G Magazine, que, diga-se de passagem, eu tentei
insistentemente conseguir jornais para escrever, e não me foi permitido. Eu fui à G Magazine, e sui generis, e com muito prazer escrevia, mas, obviamente, para o público ao qual eu estava já determinado, não é? Por instâncias sociais e culturais que não dependiam de mim. E eu fazia sérias críticas à comunidade LGBT, à imensa falta de consciência da política da comunidade LGBT. Eu caía de pau, eu nunca fui corporativista de ficar defendendo porque você é viado, então eu também sou, então eu vou te defender. Não, vamos ver o que é que que cagadas eu estou fazendo e que cagadas você está fazendo, não é? E eu não posso dizer isso novamente, isso que eu repetia tanto nos meus artigos. Eu nunca vi a comunidade LGBT com tanta consciência política. Isso eu menciono no livro. E vejam, o mais importante, sem depender de partidos supostamente nossos aliados, que na hora H puxam os nossos tapetes sem piedade, e sem depender de lideranças que fazem igualmente esse mesmo movimento, não é? De utilizar a comunidade e de roubar a voz da comunidade. Aliás, eu devo dizer que um grande medo que sempre me acompanhou foi esse, não é? Eu escrevia na G Magazine e constantemente eu recebia cartas que era assim: João, você disse aquilo que eu estava querendo dizer e não conseguia. Eu ficava muito arrasado, eu dizia, porra, eu estou roubando a voz das pessoas, eu quero, tudo que eu quero é que a comunidade tenha a sua própria voz. Esse medo que eu tinha, eu não tenho mais hoje, não é? O que eu tenho visto, ouvido, tem me deixado absolutamente fascinado, e eu agradeço à vida ter me permitido chegar até este ponto para constatar essa situação. Nós não vamos permitir que roubem a nossa voz. Isso eu estou dizendo com a minha voz, porque eu estou ouvindo com voz de pessoas absolutamente anônimas que estão furando o cerco e que estão fazendo as suas coisas porque acreditam no seu potencial criativo, não é? E que estão convictas de que o seu desejo é um direito entre tantos outros numa sociedade democrática. Essa convicção me é muito consoladora e fundamental. Eu não sei se eu te dou algum conforto em responder como a situação está difícil editorialmente, mas como as pessoas estão produzindo, tanto que um monte de gente eu não consegui citar nos devassos, eu disse, não, eu não estou escrevendo uma enciclopédia. Infelizmente, vai acontecer, porque a todo dia, eu terminei de mandar o livro para a editora, tive que ir correndo, olha, aconteceu essa lei aqui, sobre o nome social das trans, então, por favor, será que dá para nós introduzirmos? E aí chegou um ponto, não, eu não posso, o livro tem que ir para a gráfica, já estava um pouco atrasado. Então, a intensidade das produções está absolutamente fascinante. Antes da próxima pergunta, Henrique, eu esqueci de comunicar uma coisa muito que vai deixar vocês desanimados, que nós vamos fazer um sorteio de 2 volumes de Devassos no Paraíso, a nova edição, para as pessoas que estão aqui nessa sala agora. Um kit, é um kit, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver, gente, é mais do que um volume, é um kit. Nesse kit não está incluído nenhum namorado e nenhuma namorada. Mas é bonitinho. É muito bonitinho. E vamos ter também um volume do Pai Pai também, inclusive agora com o selinho com a indicação do Prêmio Oceanos, para a gente não esquecer os lugares onde a gente atinge, pelo menos junto com o João, né? Então, eu vou passar daqui a pouquinho uma cadernetinha, onde vocês vão só seguir a ordem. 1, Alexandre, 2, coloca o número na sequência e o seu nome, tá? Henrique? Bom, eu vou tentar falar sem gaguejar, mas eu estou muito emocionado de estar aqui. Na verdade, eu não acredito que esse convite aconteceu até agora. Quando o Alexandre me chamou, eu fiquei em êxtase, e é uma sensação que não passou ainda, porque eu sempre fico muito emocionado de ouvir o João falar. Porque, bom, preciso dar esse depoimento antes de fazer a minha pergunta, né, até para explicar um pouco do porquê eu estar aqui, já que eu não sou nem um pouco ligado em literatura. Eu pesquiso cinema queer, enfim, outra área, não tenho muito contato com o que tem sido produzido de literatura LGBT no Brasil. Mas, bom,
eu nunca tive problema em me aceitar gay, e eu acho que muito disso foi porque eu tive o privilégio de entrar em contato com o seu livro muito cedo. Eu tive contato com uma cópia do Devassos no Paraíso muito jovem e abriu minha mente assim, de uma maneira incrível. Então, eu queria te agradecer, porque se eu tenho minha voz hoje, é por causa do seu livro, do que você fez e das portas que você abriu. Então, muito obrigado mesmo, assim, de tudo. Assim. Bom, agora, indo para a minha pergunta, né, eu vou trazer um pouco mais para a questão do Devassos e do relançamento enfim, você sempre disse em entrevistas que o ciclo acadêmico sempre teve muitos preconceitos com Devassos, né, que nunca reconheceram por faltar uma metodologia científica, e ter muito do seu relato pessoal e ser um pouco jornalístico e todas essas questões. Eu sempre achei fundamental colocar o seu livro em todas as pesquisas que eu fiz, desde a minha iniciação científica, você sempre foi referência bibliográfica, e eu sempre estimulo, sempre que eu encontro alguém que pesquisa alguma coisa LGBT, eu falo, tem esse capítulo do Devassos que eu acho que tem tudo a ver com o que você está pesquisando agora. Eu queria saber se agora, com todo esse movimento que teve entre a última edição e essa reedição, se isso mudou um pouco, se você sente que agora a academia está tendo um reconhecimento maior da importância histórica do Devassos no Paraíso e da relevância acadêmica que tem, sim, no seu livro, ou se continua tendo algum conflito nesse sentido, e como você vê, porque eu sinto que também, nos últimos anos, aumentou o número de produções acadêmicas sobre questões LGBT no Brasil. Eu queria saber se você sente que isso está mudando também, se a academia no Brasil também está se enviadecendo, e se você reconhece alguma importância nesse sentido. Assim. Não, eu acho que eu não tenho a menor dúvida em responder que sim, houve uma enorme mudança, não apenas na academia, ou talvez não prioritariamente na academia. Isto aqui é um exemplo da mudança. Eu mencionei a vocês os 3 gatos e gatas pingadas que apareciam nos meus debates. Não é? O preconceito com relação a Devassos era inegável na academia, aliás, não só em relação a Devassos, mas a minha obra. Minha obra só chegou até a academia com Ana em Veneza. Atenção, explicitamente não tem temática homossexual em Ana em Veneza. Não é? Não é pouco apontar esse motivo que possivelmente abriu portas, além dos 2 prêmios que eu recebi, o prêmio Jabuti e o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, e a repercussão que teve, bastante significativa, de Ana em Veneza. Mas, por outro lado, até muito recentemente, ainda no século XXI, eu recebi informação de pessoas de dentro da universidade, alunos que estavam fazendo ou teses, ou, enfim, alguns trabalhos a respeito da minha obra, cujos orientadores não permitiram. Porque houve um deles, inclusive, que teve o desplante de dizer: por que você não faz sobre a obra de Caio Fernando Abreu, porque a obra de João Silvério Trevisan é pornográfica. Realmente é de uma mediocridade sem tamanho. Não é? Essa pessoa ela precisava realmente crescer. Não é? Basicamente, essa é a questão. Já tive tese sobre livro meu, em que o objetivo era mostrar que eu fazia propaganda homossexual, proselitismo homossexual, ou fazia essa acusação de maneira bastante violenta. Mas Devassos no Paraíso, especialmente, foi boicotado, e eu digo especialmente porque é um livro que deveria, naturalmente, chegar até a academia. Por quê? Eu revelei um bocado de fontes que foram depois usadas e, muito frequentemente, em obras até significativas, plagiadas, não é? Com as mesmas fotos, inclusive, e trechos do livro plagiados descaradamente, abordagens do livro, mas eu sofria a acusação, como você já disse, de não ser suficientemente científico e não ser neutro. Ora, tudo o que eu quis fazer com Devassos era não acreditar na ciência, nas ciências humanas como ciências neutras, e não acreditar na minha abordagem como uma abordagem neutra, o que me parece absolutamente óbvio
eu não acho que nenhum estudo acadêmico seja neutro. Não é? Você pode ter um embasamento o mais possível adequado, pertinente, mas jamais essa obra será neutra. Não adianta você se esconder atrás de autores que você cita e autoras o tempo todo, porque você estará sempre buscando uma referência que você, de um modo ou de outro, já encontrou ou tinha em mente. Então, eu achava uma bobagem suprema, mas cheguei a ler coisas muito desagradáveis, cheguei a ouvir coisas desagradáveis. Me lembro de um namoradinho que eu tive numa cidadezinha do interior, e eu fui até lá para encontrá-lo, e isso já ainda nos anos 90, não, acho que era começo do século XXI. E ele, por acaso, era amigo de um carinha que se tornou depois uma pessoa muito conhecida na universidade, na área queer, e ele ouviu explicitamente o cara dizer: não leve a sério esse cara, porque o livro dele, Devassos do Paraíso, não é uma coisa aceitável dentro da universidade. Não é? Era um rapazinho, não era nenhum velhão que estivesse, ele deveria estar mais bem informado. Bem, isso é até a terceira edição de 2000. Quando chega nessa nova edição, quarta edição, eu já começo a ficar assustado pela quantidade de pessoas que me procuravam no Facebook. João, pelo amor de Deus, onde eu encontro um exemplar de Devassos, você não tem para me mostrar? Estou precisando, no meu trabalho, estou precisando para ler, porque emprestei e nunca mais me devolveram. Eu disse: bem feito. Bem feito. E digo de novo aqui, vocês comprem o livro, primeiro porque o livro não vai durar a vida inteira, quer dizer, espero que não saia tão rápido de catálogo, a editora está encantada com a repercussão, e, por outro lado, porque vocês estarão boicotando os direitos autorais do pobre escritor, que é um escritor profissional que vive disso, quer dizer, tenta, não é? Porque não se vive direito autoral no Brasil. Mas, enfim, o que aconteceu já desde antes de eu publicar a quarta edição é que as pessoas começaram a me assediar de uma maneira impactante. Eu disse: mas o que é isto? E quando o livro saiu, eu simplesmente não conseguia acreditar no que eu estava recebendo. Não apenas do ponto de vista do interesse do livro, mas o afeto que vinha junto com isso. Eu tenho corrido boa parte do Brasil ou com o Pai ou com Devassos, porque, em última análise, um é a outra face da moeda do outro, não é? Mutatis mutandis. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho sentido, inclusive de abraços que me são pedidos, é um enorme afeto que eu não sabia que existia. Então, as novas gerações realmente descobriram Devassos no Paraíso. E com as novas gerações, muitas outras pessoas. Eu fui a Porto Alegre agora, nessa Feira do Livro, e na mesa de debate estava um professor que já tinha me convidado o ano passado, da PUC, do Rio de Janeiro, para fazer uma oficina no grupo dele, e fui lançar o Pai nessa mesma ocasião. E ele me disse na mesa: eu sou heterossexual, e eu estou deslumbrado lendo esse livro, porque é uma história do Brasil que eu não conhecia. Como é possível que eu não tenha conhecido até hoje? Então, eu ouvi uma coisa dessa, porque eu nunca escrevi Devassos no Paraíso apenas para a comunidade LGBT. Eu, na verdade, escrevi Devassos no Paraíso para saber em que lugar eu estava, que lugar, enquanto viado, eu estava ocupando neste país, que era uma angústia muito grande minha. Não tinha nada. A gente procurava desesperadamente, ia para o cinema, ia para as livrarias, tentávamos colocar sessões gays, enfim, na época era sessão homossexual em livrarias, e tínhamos listas de livros que circulavam para as pessoas saberem quais eram os livros que abordavam temática LGBT. Tal a dificuldade, não é? Especialmente traduzidas. Não é? Havia uma série de títulos em línguas estrangeiras, inglês, sobretudo, e francês, mas publicados no Brasil era uma quantia mínima. E, então, a nossa dificuldade era imensa com relação a saber o nosso papel, e foi isso que me moveu
primordialmente a escrever Devassos. Foi, se vocês quiserem, um motivo muito pessoal. Não é? E é claro que eu sabia que poderia funcionar para as demais pessoas LGBTs no país, mas não tinha nunca tido esse tipo de repercussão. Então, o que eu posso dizer é que, me lembro, Marília Gabriela, eu fui dar uma entrevista no programa dela, para a 3ª edição, e ela me disse uma coisa que me surpreendeu, porque eu não tinha pensado. Ela me disse, João, você... E ela estava lendo, estava marcada, ela estava quase no final, ela é uma pessoa muito séria. Ela me disse, você escreveu Uma Casa Grande e Senzala do ponto de vista da comunidade homossexual. Não é? Que, na época, não havia a sigla LGBT ainda. Então, eu acho que, de fato, Devassos no Paraíso é uma história do Brasil, não é? Que não se conhecia. Tanto que vai haver agora uma exposição sobre Devassos no Museu da Diversidade, próximo da Parada, cujo tema é 40 anos de movimento pelos direitos homossexuais no Brasil e 50 anos de Stonewall. E o que eu resolvi colocar, eu fui chamado para ser o curador, é Devassos no Paraíso. O Brasil mostra a sua cara, não é? Que é um lado da cara brasileira que os livros oficiais jamais teriam ousado apresentar e teriam suposto que existia. Pronto, então é isso. Se a academia continuar não me aceitando, problema dela, porque ela vai ser atropelada. O que me interessa realmente é que vocês estejam lendo. Boa noite a todos e todas. Assim como todo mundo aqui, eu estou super nervoso também e muito emocionado com o convite. Você não está mais nervoso do que eu. Eu sou caipira de Ribeirão Bonito, não se esqueça. Porque é uma emoção muito grande, estando aqui como jornalista, como ator, mas principalmente como leitor. Assim, é uma obra e um autor que eu tenho amor, né? Acho que não tem outra palavra para definir. Minha função aqui vai ser perguntar como leitor algumas coisas, e talvez sejam perguntas até meio pessoais, assim, né, que quando eu leio sua obra me vem. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer não está aqui nesse campo da literatura, mas do teatro, que é de um texto muito específico, que é Hoje é Dia de Amor, que foi encenado em 2007, acho que ficou no Sátiros, uns 3 meses. Hoje é Dia de Amor, você fala um pouco lá no Pai Pai, um pouco como que foi o processo de escrita, que é isso que me interessa, né, saber esse processo de escrita, que foi baseado na partida de um amigo seu, que coincidentemente foi uma pessoa muito querida para mim também, que foi o jornalista João Xavier, que nos deixou em 2006, exatamente agora, em novembro, e cuja partida foi inesperada, e até hoje é uma porta que para mim não se fechou. Então é um texto que eu tenho muita curiosidade por falar, né, de um luto. Queria perguntar, dentro desse processo, o que era urgente para você falar que saiu na forma de um texto para teatro. E se você também acompanhou o processo de montagem do Hoje é Dia de Amor, como que foi esse processo de escrita e também de ver essa obra sendo materializada? Tá. Vocês não viram Hoje é Dia do Amor. Enfim, ficou muito pouco tempo em cartaz, era uma vez por semana só, porque era um conjunto de peças, cada uma se passava num dia da semana. E o meu dia era quinta-feira, e eu resolvi escrever sobre a Quinta-feira Santa, ou a partir da Quinta-feira Santa, que sempre foi um dia muito significativo em minha vida, como ex-seminarista, porque é o dia em que Jesus institui o mandamento do amor, não é? E o mandamento do amor, para mim, é sagrado. A igreja não sabe disso, mas ele é sagrado. E eu resolvi escrever esse texto à beira do abismo, quer dizer, como é que... Não é a primeira vez que eu trato o amor cristão à beira do abismo. Meu primeiro romance, Em Nome do Desejo, já abordava essa circunstância, não é? À beira do abismo de uma coisa que foi prometida e que depois não se cumpre. Essa é a ideia. A Igreja Católica, ou, digamos, o catolicismo ou o cristianismo, instituiu um mandamento absolutamente revolucionário que ele próprio não cumpriu, não é? Você tem que
você pode amar até aqui. Daqui por diante é proibido. Isso não é amor. No caso do Hoje é Dia do Amor, realmente o título já está bem claro. Hoje é Dia do Amor, e é uma referência também a uma famosa peça do José Vicente que se chamava Hoje é Dia de Rock, que era um grande dramaturgo da minha geração, da década de 60, 70. E nessa peça, obviamente, entra a história do João Xavier, que foi um menino que eu conheci pouco. Ele foi quem deflagrou o beijaço no shopping Frei Caneca. João estava esperando o seu namorado. Nós tínhamos nos conhecido muito rapidamente. A propósito, ele trabalhava na pastoral carcerária, e alguma coisa eu estava, acho que, doando uma parte dos livros meus, e fui lá procurar, enfim. E acabei topando com aquele garoto, que era um garoto lindo e muito inteligente, mas muito garoto. E aí ele estava nessa situação lá no shopping Frei Caneca, esperando seu namorado. Quando chegou, trocaram um beijo, e aí o segurança veio dar um esporro, dizer que eles não podiam ficar lá dentro, se fosse continuar assim. E ele ficou furioso, ele não era de levar a briga para casa, e me telefonou e me disse: Trevisan, eu preciso de um advogado, porque eu vou entrar com base na lei 14.920, eu sempre confundo, a lei anti-homofobia aqui do Estado de São Paulo, de 2001. E eu imediatamente dei o telefone de um amigo advogado, e eu sei que ele acabou entrando com essa lei contra o shopping Frei Caneca, e aí gerou os oportunistas da vida criaram um beijaço lá, enfim. Mas houve um movimento muito interessante, que foi importante para que não só o shopping, mas a sociedade se desse conta de que nós não estávamos recebendo tapa e indo embora para casa com o rabo no meio das pernas, não é? Bom, então foi assim que eu conheci João, e eu vi uma outra ocasião João muito mudado. Ele tinha feito muita academia, estava todo fortinho e tal, e de repente eu recebo a notícia de que João tinha se matado. Eu fiquei completamente arrasado, porque ele estava criando um jornal, se não me engano. Exato. E, além disso, ele era correspondente de um jornal de Bauru ou Botucatu, a cidade dele, né? E eu disse, eu não entendi nada. Eu disse, mas como assim, como assim? Eu que sou um suicida crônico, eu sou um depressivo crônico, e aí vem um garoto lindo que tem a vida inteira pela frente, inteligente pra caralho, muito consciente do seu desejo. Porra, vai se matar? Como é que eu vou equacionar isso na minha cabeça? Foi um drama terrível, e aí eu resolvi dar uma resposta a isso do jeito que eu poderia nessa peça. Não é? E o que resultou foi uma peça profundamente pessimista, asterisco, nota de rodapé. Pessimismo, para mim, é uma maneira de ser realista. Okay? Então, eu não temia nem um pouco o meu pessimismo, a não ser o fato dele poder incentivar as minhas tendências depressivas. Mas eu já estava diante de uma situação depressiva, não é? Que eu tinha sido colocado com essa história do suicídio de João Xavier, que foi um suicídio pavoroso. Ele meio que rifou o seu suicídio no Orkut. Tinha lá um grupo de suicidas que estava incentivando quem queria se suicidar, dando dicas. Era uma coisa medonha, não é? E que eu desconhecia, essas coisas das redes sociais e das novas gerações. Então, eu resolvi fazer a peça para tentar responder isso. Como é que eu resolvi responder? Colocando o amor à beira do abismo. Hoje é Dia do Amor. A peça se passa numa quinta-feira santa, no dia da instituição do amor, e o personagem principal fazia como eu. Toda quinta-feira santa eu ia a uma sauna celebrar o amor. Isso até eu não ter os meus amores fixos, os meus compromissos amorosos, como eu tenho hoje, mas eu sempre tive muito prazer em viver o meu desejo integralmente. E eu ia celebrar esse amor. Eu me dizia, que sejam por 5 minutos, são
partes, esses 5 minutos são parte do meu amor. Não é? E aí eu resolvi colocar a cena toda fixa, num momento determinado, numa cena determinada, o cenário que eu acompanhei muito, porque eu chamei, eu sugeri aos sátiros que chamassem Antônio Cadengue, infelizmente falecido recentemente. Alexandre conheceu muitíssimo bem Antônio, éramos amigos de Antônio, para chamar Antônio, com quem eu já tinha trabalhado na minha peça Em Nome do Desejo, que nós adaptamos juntos para o teatro. E o Antônio veio e nós ficamos trabalhando muito juntos, muito juntos. Nós sempre trabalhamos muito juntos, inclusive para direção de ator. O primeiro problema que tivemos foi o ator. O ator tinha que ficar pelado o tempo todo, acorrentado, numa cruz de San Andrés, que é uma cruz assim, muito comum na cena SM, e ele acorrentado nessa cena, nessa cruz de San Andrés, e ele está absolutamente pelado, e no final ele sofre uma situação tão impactante, que ele tem um grito de ódio, ele se levanta, quase como se fosse arrebentar as correntes, e ele mija de dor. Então, tinha essas duas circunstâncias complicadas para um ator. Nós passamos por vários atores, inclusive mais de um deles que tinha sido fotografado de pau duro na G Magazine e que não quis fazer a peça, não é? Que eu não consegui entender muito bem por quê, mas finalmente encontramos uma pessoa maravilhosa, um ator excelente, o Gustavo Haddad, que trabalhou muitíssimo bem com a gente, mas tadinho do Gustavo, ele não conseguia mijar em cena. Ele bebia água que nem louco, e aí a peça terminava, as pessoas batendo palma, e ele saía correndo para ir ao banheiro, porque era uma situação muito difícil. Você tinha que ter um controle quase impossível para, de repente, você desligar e dizer, agora eu estou na privada mijando. Não é? Isso tudo no contexto do personagem que estava desesperado numa situação em que tudo o que ele acreditava tinha acabado. A cena era um diálogo, um falso diálogo, em que ele dialogava com o seu master, que era um policial, não é? Que estava no seu apartamento, e ele tinha encontrado esse policial na rua, depois de ter ido a uma sauna, e nessa sauna ele ter visto na televisão a história do João Xavier, que na peça não era João Xavier, mas que foi aí a inspiração. E foi assim que eu soube do suicídio de João Xavier, não é? Eu estava na sauna e saí tropeçando de lá. Enfim, então, na cena, na peça, ele se encontra com esse master, que de vez em quando ele encontrava. Ele é um Michê, que foi seminarista, ele é um ex-seminarista, você sabe, você viu. E aí ele leva o master para casa e ele quer vivenciar toda essa dor junto com o master. Ele quer que o master coloque para fora a sua dor, porque ele não consegue apalpar a dor, tão grande ela é, de ter tido esse amigo que ele conheceu, por quem ele tinha quase se apaixonado, não é? E que, de repente, se suicida. A mesma situação que eu vivi. E aí a peça entra pela Bíblia adentro, não é? Que é a parte mais importante, porque esse cara supostamente conhece a Bíblia, e ele tem no seu diálogo, que não é um diálogo, porque só ele fala, os espectadores não ouvem o comentário do master, só ele ouve e comenta e responde, não é? Há uma cena importantíssima em que ele comenta, eu não sei se acho que nem preciso entrar nesse detalhe, mas a verdade é que no final, será que eu conto o final? Um dia as pessoas não, talvez vocês nunca mais vão ver essa peça, de repente, se forem ver, mesmo que vocês não soubessem, mesmo que vocês saibam, vai ser muito dura. Ele está com fantasia de suicídio, esse rapaz, e, de repente, o master não responde e ele ouve um tiro. O master deu um tiro na cabeça, né, que foi mais ou menos a mesma situação que ele estava tentando superar. Então, ele tem um grito de ódio, ele manda Deus, a sociedade, o mundo, a puta que pariu. Ele tem um xingo imenso no meio de uma dor imensa,
não é? E aí termina a peça com ele aos berros, não é? Absolutamente sem saída. E eu achava muito terrível, porque o Gustavo é um homem lindo, não é? É um homem muito lindo, e muita gente, na época, ele tinha ele participava de novelas, não é? Acho que na Bandeirantes, enfim. Então, muita gente ia ver o Gustavo pelado. Né? O que era uma bobagem, porque depois de 10 minutos você não vê mais a pessoa pelada. Você tem lá um ator. E saíam absolutamente arrebentadas, não é, da peça. Quer dizer, elas iam ver uma coisa e acabavam recebendo outra, o que era, para mim, mais ou menos o que eu fazia na G Magazine. As pessoas iam ver Homem de Pau Duro e acabavam lendo um artigo muito sério a respeito de uma série de situações na vida delas, para além dos paus duros. Não é? Muito além, porque ser homossexual não é apenas uma questão de pau duro, no caso masculino. Enfim, então, era muito perturbadora o que eu via as pessoas saindo, e eu próprio, nessa época, eu estava fazendo uma parte dos meus 280 anos de análise, e eu um dia cheguei para a minha analista e disse: eu não tenho mais cura mesmo, não tenho mais o que fazer, acho que eu vou ter que ir para casa, porque olha a peça que eu escrevi. Eu estava assustadíssimo com a peça que eu tinha escrito, mas esse é um problema de escritor. Ele funciona, de certo modo, como um imã a partir da sua própria experiência. Não é? Vocês sabem disso. E esse imã ultrapassa de muito a sua experiência. Então, eu não tinha como não escrever essa peça, ainda que eu não tivesse tido uma resposta sobre aquela imensa dor do suicídio do João Xavier. Mas ficou registrada a minha dor e ficou registrada uma reflexão profundíssima, inclusive a partir da Bíblia, sobre o que é o desespero humano. Eu não sei se eu respondi, se você quer tem algum elemento mais a acrescentar. A única questão é que é uma peça, eu me lembro de um francês que viu a peça e veio conversar com a gente lá e disse assim: eu queria muito levar essa peça para a França, mas eu acho que vocês, brasileiros, são loucos de fazer uma peça, supondo que um ator vai ficar pelado em cena nessas circunstâncias, porque eu não vou encontrar no meu país um ator que faça isso. Eu disse: nossa... Mas, enfim. Então, eu não sei se eu encontrarei um outro ator que tope fazer essa situação, não é? Já não digo o mijar em cena, mas essa situação de estar lá. Fica a dica. João, eu queria fazer uma pergunta para você. Uma coisa bem pontual, assim, que eu espero que interesse a maioria, que é, você sempre fala em alguns lugares, quando eu te pergunto de influências literárias, o quanto a obra do Thomas Mann é importante para você. Uhum. Para mim também. E eu fico muito passado como alguns críticos brancos héteros da academia, todos quase, não enxergam o lado gay dele, não enxergam as questões, o olhar queer presente nas obras dele, não só no Explicitamente Morte em Veneza, né, mas outras obras. E aproveitando para falar do caso do Mann, ainda a questão do Mann, algumas pessoas falam que a sua escritura, como você próprio já citou hoje, tem digamos assim, um verniz clássico, né? Que eu acho belíssimo, que eu não acho que tem problema nenhum estar com o pé no século XIX, né? O Thomas Mann, ele era um clássico dentro da modernidade, né? Como você vê essa mistura das influências do clássico, do moderno, né? Ainda mais falando das coisas que você fala, que as pessoas querem te censurar porque é extremamente transgressor, e ainda, ao mesmo tempo, que tem esse verniz, né? Aproveitando essa questão, pensando num grande cânone como Thomas Mann, né? Hoje em dia parece que está todo mundo querendo discutir que existe uma diferença entre uma literatura LGBT, que é feita para um nicho, pelo mercado, e com determinados temas em específico, sei lá, Um Primeiro Amor Insuperável, sei lá, Me Chame Pelo Seu Nome, sempre questões que são muito importantes, mas sempre repisando na mesma questão, cada vez de maneira mais pasteurizada, que é o preconceito, a autoaceitação, o sair do armário e o primeiro amor, né? E você sabe mais do que ninguém, né, como escritor, o que a gente está recebendo influências de todos os lugares,
não só de autores LGBT. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, esse apagamento da gaysice do cânone, essa mistura do clássico e do moderno, e o que você vê de que existe, de que eles chamam de literatura LGBT hoje. O uso oportunista da literatura ou do rótulo literatura LGBT. Bom, deixa eu começar dizendo o seguinte, eu não acho que eu escreva de acordo com o século XIX. Eu escrevo de acordo com todas as instâncias de dúvidas e necessidades do João Silvério Trevisan. Se isso implica influências do século XIX ou do século XXII, não sei. Eu acho muito difícil considerar século XIX um romance como Em Nome do Desejo, que é todo escrito em forma de catecismo, de pergunta e resposta. Ou considerar do século XIX um romance como Vagas Notícias de Merlin Marchiotti, que tem dentro do próprio romance os diários de escritura do romance, não é? E que tem cartas de Freud, cartas apócrifas que eu inventei, do Dostoiévski para Freud, de Freud para Bakunin, de Freud para Thomas Mann, todas as cartas apócrifas que eu escrevi para discutir os meus personagens na boca dessas figuras já canônicas. Um exemplo de como literatura não prescinde de rotulação é a obra do Thomas Mann, por exemplo. Não é? Exatamente, não precisamos ir muito longe. Teria N outros exemplos, mas pegamos o Thomas Mann que você citou. Thomas Mann era uma bicha atormentada. Não é? A academia, que está cheia de bichas atormentadas, nunca vai se deparar com o seu espelho. Então, ela vai passar por cima disso, obviamente. O que existe de genuíno e de universal, que independe de ser século XXI, ou século XIX, ou século XX, em Thomas Mann, é a sua capacidade de abordar a crise. A crise do seu século XIX, mas é uma crise que ele estende até o século XX. Thomas Mann faleceu, eu não sei se em 55, foi 55. Ele publicou o último romance dele em 53. E esse último romance dele é uma obra extraordinária que reafirma, que reconsidera a questão da crise, não é? E a questão da crise envolve, inclusive, a ideia da arte como resultado de uma crise. Não é? Não apenas uma crise pessoal, mas uma crise social, uma crise política, uma crise estética, que foi um tema que eu puxei no Ano em Veneza, e por isso eu puxei Thomas Mann, que é meu personagem, com 15 anos de idade. Ele está no lugar do Tadzio, em Veneza, no meu romance Ano em Veneza. Porque eu estava querendo falar da crise de esgotamento do século XX. Não é? O romance foi publicado em 94, eu fiz, portanto, no auge dessa crise em que entrou toda a pós-modernidade, abordando os esgotamentos estéticos, políticos e, inclusive, os esgotamentos físicos do planeta Terra, que começaram todos a eclodir do ponto de vista da consciência política ou estética. Não é? Toda a modernidade dos movimentos de vanguarda do começo do século XX tinham se esgotado. Nós estamos diante de uma crise estética, de esgotamento estético. O muro de Berlim tinha caído, todos os sistemas comunistas estavam em derrocada, então uma evidente crise política e toda essa crise ambiental, não é, que estava em debate crucial, porque se previa e se prevê uma tragédia sem precedentes no planeta Terra. Então, eu acho que o que Thomas Mann propunha era alguma coisa que não tinha idade. Tanto no seu romance explicitamente gay, como Morte em Veneza, quanto nos outros romances que podem não ser explicitamente homoeróticos, mas que contêm elementos de crise, como o caso do Dr. Fausto, ou o caso da Montanha Mágica. A Montanha Mágica é um tratado deslumbrante sobre
a grandeza da arte que nasce da nossa doença. Esse aparente paradoxo, para mim, é alguma coisa da maior importância. A arte e a literatura são resultados de desequilíbrio, de um desequilíbrio que nós percebemos, e nós buscamos, através dela, um novo equilíbrio, mas se não houver a percepção do desequilíbrio, não haverá, portanto, a busca da arte e a busca da literatura. Isso está no Montanha Mágica, resumidissimamente, e no Dr. Fausto ele faz uma crítica sutil ao século das vanguardas, ao século XX, em que ele coloca um cara, um grande compositor, que quer se tornar um gênio, e para se tornar um gênio ele faz um pacto com o demônio. Thomas Mann puxa toda a ideia do Goethe, que já tinha puxado toda a história do Fausto, de lendas alemãs, não é? E acho que até além da Alemanha, anglo-saxônicas, e ele coloca esse personagem que faz esse pacto com o demônio, que diz: você vai me entregar a sua alma e você vai se tornar um gênio. E como é que ele vai se tornar um gênio? Ele vai até um prostíbulo, se apaixona por uma prostituta que lhe transmite o bacilo da... Não é bacilo, da sífilis. Eponema, mas isso é um micróbio que é... Uma bactéria, pronto, bactéria da sífilis. E ele vai enlouquecendo, e à medida que ele vai enlouquecendo, ele vai se tornando um gênio, não é? Então, sutilmente, o Thomas Mann diz que a vanguarda é produto de uma loucura. Essa é a maldade que ele fez, mas, na verdade, ele continua a abordar a sua temática da arte como resultado de uma crise, como resultado de um desequilíbrio, como resultado de uma doença. Não é? Eu poderia mencionar muito mais coisas, inclusive a mãe brasileira de Thomas Mann, que ele achava que tinha incutido nele a ideia da neurose, e, portanto, graças à neurose, ele se tornou um artista, etc. Mas, para puxar ainda um pouco, a academia não só não aceitava a homossexualidade de Thomas Mann, provavelmente não aceita, apesar de já haver muitas abordagens, inclusive uma série belíssima, que eu já propus à TV Cultura comprar e passar no Brasil, sobre a família Mann, Die Mann se chama, Os Mann, e em que a homossexualidade dele está explícita, inclusive é um docudrama relatado por uma das filhas dele, não é? Que percebeu e vivenciou situações dele se apaixonar por um garçom em Zurique, etc. Então, na época em que Thomas Mann recebeu o Prêmio Nobel, ele recebeu o Prêmio Nobel explicitamente, segundo o júri do Nobel, por conta do livro Os Buddenbrook, não é? E eu tenho essa edição, é uma edição de Prêmio Nobel que havia no Brasil antigamente, e que eram traduções específicas para essa edição, e que é transcrita esse comunicado do júri, e o júri faz uma observação violenta contra Thomas Mann, dizendo que ele estava recebendo o Nobel por causa dos Buddenbrook, mas não por conta de livros como Morte em Veneza, que eram livros que estavam corrompendo a juventude em relação ao homossexualismo. Não é? Então, ali na própria premiação, ele era acusado. Não é? E para o Thomas Mann isso era o veneno, porque ele teve um filho que foi abertamente homossexual, o Klaus Mann, que se matou, e Thomas Mann, quando se matou, sequer foi ao seu enterro, porque estava numa conferência importantíssima, mas não foi, inclusive, porque Klaus Mann, classicamente, como acontece em muitas situações familiares, era espelho da sua própria homossexualidade. E ele queria quebrar esse espelho. Ele não aceitava de modo algum, não é, a homossexualidade do Klaus. Expliquei. Ok. Não, eu acho que é um grande perigo para aquilo que está sendo chamado de literatura LGBT, assim como acho que é uma faca de dois gumes para o que se chama de literatura negra e literatura feminina. Olhem, eu nunca ouvi falar que o Jorge Amado era escritor heterossexual.
Eu nunca ouvi falar que ele era um representante da literatura masculina, e nem que ele era representante da literatura branca. O que é que nós estamos fazendo com essas compartimentalizações? Nós estamos tendo uma proposta perversa de colocar, através dessa adjetivação, colocar essas literaturas em seus nichos devidos. Então, literatura negra vai ser dirigida aos negros, literatura feminina vai ser dirigida às mulheres, e literatura LGBT vai ser dirigida aos LGBTs. Que era a acusação que me faziam. Só que agora está sendo consagrada. E eu, muitas vezes, inclusive no meu livro Pedaço de Mim, que é um livro encontrável em sebos, já está esgotado. Aliás, eu só tenho 2 livros em catálogo. É dificílimo relançar livros neste país. Devassos do Paraíso demorou 15 anos para acontecer essa 3ª edição e outro tanto para acontecer a anterior. Mas, enfim, eu acho que, nesse livro, eu analiso um pouco o que eu penso dessa rotulação. Eu acho que não existe literatura LGBT. O que pode existir é literatura de temática LGBT. Nós não podemos classificar Reinaldo Arenas, Thomas Mann, Jean Genet, etc., etc., todos debaixo de uma mesma sigla. Por quê? Porque nenhum deles é parecido com o outro. Nós não podemos ter um projeto de literatura como se fosse um destino. Eu sou LGBT, então eu tenho que escrever desta forma. Pá! Aí vai o carimbo. Eu sou mulher, então eu tenho que escrever bonitinho, que é o que se pensa da literatura feminina. Eu adoro quando aparece uma mulher escrevendo coisas violentas, coisas eróticas, coisas pornográficas. Eu adoro porque isso destrói, não é? As lésbicas atualmente têm feito, eu falo isso nos devassos, a poesia lésbica atualmente, por exemplo, é todo o oposto desse estereótipo. Elas estão fazendo uma poesia que não tem nada a ver com a rotulação que se pretende dar à literatura lésbica, como uma literatura comportadinha, etc., porque são mulheres. Não é? Acabei de dar um exemplo, mas não é o único. Então, o que eu acho é que isso é um recurso do mercado para vender os livros. E, olha, esses recursos, esses rótulos, eles têm prazo de validade. Eu morro de medo, por exemplo, de toda essa coisa da literatura de temática negra ter entrado na moda. Porque moda acaba. E a mesma coisa com a literatura feminista, mais do que a literatura feminina. Não é? Estão nos dando, é como se fosse um mea-culpa que está sendo provisoriamente admitido. Olha, nós até agora tratávamos mal vocês LGBTs, vocês negros, vocês mulheres, mas agora vocês vejam, nós estamos levando vocês em consideração. Isso não dura 5 anos. Não é? É para essa culpa passar. Não é? Então, eu acho muito perigoso, acho ótima a ideia de que nós não somos obrigados a escrever nem sobre temática homoerótica e nem de acordo com um suposto estilo LGBT. Não é? Nós temos o nosso estilo e, obviamente, nós vamos nos inspirar, é o que eu digo nesses ensaios que eu escrevi, obviamente eu falo da minha experiência homossexual, porque ela é essencial para a minha vida. Eu não vou escondê-la. O meu desejo é fundamental na minha experiência humana. Então, ele estará presente na minha literatura, mas não por conta de uma obrigação. Por exemplo, Ana em Veneza. Ana em Veneza é um livro profundamente homossexual. Tem lá um personagem secundário que aparece em situação homossexual, mas não há nenhuma situação de homossexualidade explícita e nem abordada de forma a compor a temática do livro. Por quê? A temática do livro é o exílio. E eu estou presente nesse livro por conta do meu exílio enquanto homossexual, enquanto viado. Eu nunca neguei que eu vivi em exílio por conta disso. E não só por conta disso, mas o fato de ser homossexual neste país é uma circunstância que me levou às margens em inúmeros momentos, em inúmeras camadas sociais e culturais. Então, eu tenho experiência para escrever Ana em Veneza enquanto homossexual, falando do exílio. São 3 personagens em diferentes situações de exílio. Uma negra, uma mulher, uma negra que
que saiu da África, vem para o Brasil e depois vai viver na Alemanha, uma menina que sai do Brasil e vai ter que se tornar alemã, e depois um jovem de 20 anos que vai ter que ir para a Europa para descobrir como é a música brasileira erudita, para descobrir as raízes do que poderia ser uma música erudita brasileira. Então, eu escrevi isso com a maior tranquilidade, são provavelmente 3 heterossexuais, nunca me preocupou isso, fazer essa pergunta, mas eu tranquilamente mergulhei nessas histórias porque eu tinha um ponto de contato com eles, que era a minha homossexualidade, que não necessariamente está explícita no livro, mas é um livro de um homossexual. Não é? Então, eu não sei se eu consigo abordar de maneira minimamente suficiente essa questão, mas acho, por exemplo, que existem maneiras de escrever homossexualmente. O artivismo, por exemplo, provoca essa ideia, não é? Mas é uma provocação. Vocês estão achando que viado só escreve desmunhecando? Então lá vou eu. Então eu acho, por exemplo, maravilhoso a presença na música popular brasileira hoje das figuras mais loucas que eu já vi, não é? Que são essas trans incríveis que estão peitando o que elas podem e o que elas não podem para serem elas mesmas. E elas vêm da periferia, quer dizer, elas vêm de uma área de exílio, de uma área de margem. Não é? Então, essas pessoas, elas estão praticando aquilo que eu chamei de... eu coloquei um termo nos devassos, eu acho que é uma temática viada, alguma coisa assim, ou uma estética viada. Não é? Elas estão, obviamente, trabalhando em cima disso, mas é como uma provocação. Elas estão esvaziando o estereótipo. Não é? E assim como eu me chamo de viado, assim como eu conheço N amigas que se chamam de sapata, ou de trans que se chamam, sei lá, de traveca, enfim, etc., etc., qualquer coisa que possa ter sido usada para nos atingir, e que eu já digo, tudo bem, eu sou viado, e daí qual é o problema? Não é? E foi assim que eu enfrentei, por exemplo, a polícia no período da ditadura, quando o delegado que estava me interrogando por conta do Lampião perguntou, como é que eu posso chamar o senhor? Eu disse, pode me chamar de viado mesmo. Então, eu digo isso porque é uma coisa já tão velha quanto a existência do Lampião. Naquela época, nós já brigávamos para isso. Nós éramos homossexuais falando sobre a sociedade brasileira. Não é? Tanto que nós queríamos trabalhar com pessoas do movimento negro, militantes feministas, ambientalistas. Nós trabalhávamos com as chamadas minorias, que a esquerda chamava de minorias. As mulheres e os negros, imagine, são minorias no país, não é? A cultura negra é minoria no país, as mulheres são minoria. Mas tudo bem. Então, nós queríamos trabalhar com isso, porque nós dizíamos, não, toda luta para uma nova sociedade, toda luta para ter uma sociedade mais justa é uma luta em que tudo tem que ir junto. Não tem luta maior e luta menor. Tá? Então, não tem que haver, eu acho, não há que nos impor um selo LGBT. Nós vamos escolher aquilo que nós queremos que seja LGBT. E nós queremos que a sociedade brasileira nos leia enquanto LGBTs, porque nós estamos dialogando com ela, e não apenas com a comunidade. Então, quando eu mencionei o Ricardo Barbarena lá em Porto Alegre, que estava debatendo o meu livro comigo ali, e que disse que ele era homossexual, estava chocado com o Brasil que ele não conhecia, estava fascinado com o livro, é exatamente isso. Eu quero que a sociedade brasileira leia o meu livro para conhecer o Brasil, porra! Eu não estou pedindo nada demais. Ou eu não sou parte desse país, ou eu pertenço a um país de viados. Ele não existe. Não é? Assim como não existe um país de negros e só de mulheres. Não é? Então, pronto, é isso aí. Nossa. Não sei se eu respondi. Muito. Eu não sei se vocês estão com aquela sensação de que a gente está aqui só há 15 minutos e a gente descobre que a gente já está 1h20, né? Então, a gente vai ter que ser bem pontual nas próximas 3 questões, tá? E aí a gente abre rapidamente para algumas questões aqui também, porque é importante, eu acho que muita gente vai querer pegar autógrafo, muita gente... A gente está vendendo os livros lá na Livraria Blux, também no foyer, quem quiser, a gente vai fazer o sorteio também.
Então, para a gente aproveitar ao máximo a presença aqui do João, vamos tentar ser mais objetivo, tá? Mais uma perguntinha, né, porque acho que cada um tinha preparado duas. Tem uma que ainda sobre cinema, sobre tudo, né? Cris, quer seguir adiante, você? Quero. Algo que você falou recentemente, inclusive naquele evento que foi ali no Baixo Augusta, que eu também vi em Devassos, que você fala sobre as letrinhas da sigla LGBT, para que elas não entrem em conflito e não briguem, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu e o Alexandre até tivemos um episódio curioso / engraçado dentro das nossas redes sociais, atacando aqui o que foi organizado em relação ao mix literário, uma série de questões, enfim, de inclusão ou não de outras pessoas e tal. Quando a gente sente que, às vezes, dentro da comunidade que a gente imaginava que teria o maior apoio, né, das iniciativas, a gente vê aquele fogo cerrado, né, para cima da gente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso que você já diz, né, para que haja esse apoio, para que haja essa união nesse momento. Aqui a gente tem muitos representantes da comunidade. Por que isso é importante, ainda mais nesse momento? Eu acho que as letrinhas fazem parte de políticas identitárias que vêm se impondo já há algum tempo, especialmente nos Estados Unidos, isso já vem de algum tempo, não é? E são políticas identitárias que não se restringem à comunidade LGBT. Toda a comunidade negra tem mergulhado também nessa ideia, que é a ideia da conquista da sua própria voz, não é? O seu lugar de fala. Mas eu gosto muito de lembrar que o lugar de fala pressupõe o lugar de escuta. Se todo mundo ficar falando e ninguém quiser ouvir, dançou. O lugar de fala não vai ter o menor sentido. Eu tenho receio que com as letrinhas possa acontecer, ou possa estar acontecendo, algo semelhante. Não é? Não é de hoje que existe esse acotovelamento dentro do espaço das letrinhas, mesmo antes de haver essas letrinhas, em que a identidade tem que estar presente e, muito frequentemente, tem que estar presente com a diminuição de uma outra identidade que é sua aliada. Né? Isso já no começo do movimento pelos direitos homossexuais havia esse problema claramente entre gays e lésbicas, não é? Não que isso não tenha sido legítimo, mas, obviamente, a exacerbação da política identitária chega até um ponto em que a minha exigência de identidade entra em conflito com a sua, e nós esquecemos de um elemento fundamental, no caso dessas letrinhas, inclusive, que é a solidariedade entre aliados e aliadas. Não é? Se nós temos uma consciência de que somos igualmente oprimidos, a opressão de cada qual vai ser uma opressão que complementa a ideia da opressão geral, e não exclui a opressão do outro, porque a minha... No tempo do Somos, a gente fazia muita sacanagem com relação a isso. Imagina, em 1978, 79, 80, a gente já dizia, eu sou mais oprimido. Por quê? Porque eu sou viado, negro, lésbica e invente o que você quiser. A gente se fazia essa gozação, não é? Porque era uma autocrítica que nós estávamos vendo que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Né? Então, eu acho que a política identitária é importante, nós precisamos, de fato, estar presentes enquanto aquilo que nós somos, dentro de uma sociedade democrática, mas nós não podemos levar à exacerbação essa identidade até o ponto de excluirmos o outro, a outra. Por quê? Simplesmente nós vamos voltar para o armário. Você vai ficar no teu gavetão, eu vou ficar no meu, ela vai ficar no dela, ele vai ficar no dele. Não é? E isso é exatamente o oposto do que as políticas identitárias poderiam estar prevendo, querendo, desejando e lutando por. Não é? Isso eu digo, obviamente, você mencionou nos devassos, não é? E eu não tenho nenhum receio em dizer isso. Eu acho que algumas pessoas estão realmente se aproveitando da política identitária para
levar à exacerbação a sua própria vaidade. Então, quando eu chego até o ponto de dizer que eu sou viado, ok, eu tenho orgulho em ser viado, mas em sendo viado eu sou melhor do que você heterossexual. Pera. Nós não estamos numa competição. Eu conheço uma quantidade imensa de heterossexuais que não são heterossexistas, que não são heteronormativos e que são meus aliados, porra, e que são minhas aliadas. Não é? Então, acho que essa exclusão que nós acabamos fazendo a contragosto ou inconscientemente é todo o oposto, não é? E é uma mediocridade, uma burrice em relação a toda a nossa luta por inclusão. Nós estamos lutando por inclusão no mesmo momento em que estamos excluindo. Ora, tem alguma bobagem, não é, implícita nessa história. Henrique, manda a sua pergunta também. Bom, eu acho que eu vou entrar mais ou menos na linha que ela puxou agora. Você sempre foi muito crítico, né, dessa relação que os movimentos LGBT no Brasil tiveram com a esquerda, né, que você sempre achava que a gente cedia demais e recebia muito pouco em troca, né, até por essa ligação que os movimentos LGBT buscaram muito serem partidos, uma postura que também você sempre foi contra, você se posicionou publicamente sempre que algum político também fazia algo, né, que não fosse vantajoso para a gente, inclusive recebendo críticas dos próprios militantes gays, né? E, enfim, sempre adotou uma postura... e xingos pesados. Sim, mas sempre adotou uma postura muito corajosa e impor essa autonomia do movimento LGBT, né? E agora, nessa reedição do livro, você acabou pesquisando o que aconteceu nesses últimos anos e essa nova geração de militantes que tem surgido e tudo mais. Então, eu queria saber de você, com esse movimento conservador que está se formando agora nesses últimos anos, o que você acha que vai ser o futuro desse movimento LGBT no Brasil? Você acha que a gente vai resgatar essa autonomia dos partidos ou como você acha que vai ficar? Depende de nós, não é? Depende de nós. Eu acho que nós estamos diante de uma... eu acho que a história ela tem guinadas que não constam nos nossos manuais. Graças a Deus. Apesar de eu não acreditar muito nele, mas eu acredito no sagrado. A história tem guinadas que nós não estamos prevendo nos nossos manuais ideológicos. E isso é uma maravilha. Porque os nossos manuais ideológicos são burros, são autoritários, são enganosos, e são cheios de cacuetes, não é? Que não resistem a qualquer análise histórica. Então, eu acredito que a ascensão de uma figura tão especialmente negativa, nefasta, etc., como Bolsonaro, tem um papel a cumprir diante da comunidade LGBT. E não é aquilo que ele está pensando ou querendo, ou que os comparsas dele estão querendo. Nós estamos diante da realidade. A ficha caiu. Nós ficamos durante mais de 10 anos achando que tínhamos chegado ao paraíso, que nossos aliados de partido estariam fazendo aquilo que nós nem precisaríamos nos preocupar, imagine, estamos representados. Não é? E era isso exatamente que eu criticava, porque isso significa a nossa voz estava sendo roubada. Era uma continuação de toda a história de opressão da comunidade LGBT, que teve a sua voz roubada por igreja, por ciência, por academia e por políticos, não é? Então, a mim não me parece nada surpreendente o fato de que isso tenha acontecido com partidos de esquerda, que nos prometeram mundos e fundos e, na hora H, caíam fora, porque o que valia era a voz do Comitê Central. Não é? O resto tinha que seguir o Comitê Central. Coisa que nós estamos vivendo até hoje. De repente, há uma decisão e sai todo mundo atrás, não é? Porque foi criada uma situação sem alternativa. Não é? Mas o que eu acho que a comunidade tem hoje a possibilidade de fazer é cair na realidade e continuar dando asas à sua consciência política e à sua criatividade. O artivismo é alguma coisa da maior importância, não é? Como eu disse, mas isso não significa que nós tenhamos que poupar aquelas pessoas que são supostas aliadas
e que, em geral, prometem aquilo que não cumprem, ou não querem, ou sabiam que não podiam cumprir. Então, eu não sei responder muito, mas eu tenho, como mencionei, percorrido muitos lugares no Brasil atualmente, e chegou um ponto, num debate agora recentemente no Sesc Santana, que eu disse, pelo amor de Deus, eu não quero mais saber de ouvir vocês falando de tal maneira que o Bolsonaro esteja pautando o nosso amor. Vocês estão permitindo que este cara crie uma pauta para nós. O medo nosso, o pânico, está sendo o Bolsonaro invadindo as nossas vidas. Porra, é a última coisa que pode acontecer. Xinguei, inclusive, enfim, caralho, chega! Porque é uma coisa inacreditável, sabe? De repente se levanta alguém, eu sei que eu estou na linha de frente e que posso ser morto amanhã. O que é isso, cara? Você acha que a solução que você está propondo é o teu martírio? Sai fora! Sai fora e vai procurar outra saída, porque a saída é um pouquinho mais séria e um pouquinho mais importante do que esse melodrama barato, não é? Então, eu acho que nós temos a oportunidade, nesse período todo, de nos encontrarmos diante daquilo que nós temos possibilidade de ser, a partir do convencimento do que nós somos. Se nós acreditamos e damos força ao nosso desejo, então tudo que nós temos que fazer é ser aquilo que somos, contra quem seja. Nós, como diz o slogan do Mix Brasil esse ano, nós existimos porque resistimos, ou resistimos porque existimos. Não é? Então, é um problema. A nossa resistência devia ter começado muito tempo antes. Aliás, ela não devia ter cessado nunca. Nós devíamos ter continuado a sermos resistentes ao invés de termos baixado a guarda. Porque nós sabemos que temos diante de nós uma sociedade que é uma sociedade fóbica, heteronormativa, e cheia de todos os preconceitos que não se resumem à sociedade LGBT. Como foi comprovado agora, com 55%. Nós já tivemos o 7-1, agora nós temos os 55%. É bom lembrar, 55%. Uau! Isso é motivo para nós levantarmos a nossa resistência até o ponto em que ela deveria ter estado sempre. Eu, no final dos devassos, eu mencionei uma questão que é um complemento da abordagem que eu fiz da consciência crítica crescente da comunidade LGBT. A parte toda, que tem 8 capítulos, se chama a resistência dos vagalumes. E eu abordo a questão que o Georges Didier Berman, um filósofo francês, no seu livro que se chama A Sobrevivência dos Vagalumes, que, por sua vez, é inspirado num artigo do Pasolini, importantíssimo, da década de 60, sobre o fim dos vagalumes na Europa. Eu utilizo essa ideia do Didier Berman e levanto a questão de que nós estamos vivendo o nosso desejo como a dança dos vagalumes no escuro. E a dança dos vagalumes só é possível para se acasalarem por conta do seu brilho. E o seu brilho só é possível por causa da escuridão no entorno. Então, a ideia é essa. Quanto mais escuridão, mais nós vamos brilhar. Porque é o nosso desejo que vai brilhar. Vocês vieram para destruir? Vocês querem voltar ao passado? Nós estamos aqui para construir. Vocês destroem, nós construímos. Vocês destroem, nós construímos. E quanto mais vocês destruírem, mais nós vamos construir, porque nós somos aqueles e aquelas que constroem. Léo, por favor. Vamos lá, pena, né, gente? Última pergunta, a gente chora, né? Queria perguntar sobre o livro Vagas Notícias, de Melinha Marchiotti. É um livro do Trevisan de 84, que também não foi, né, lançado, mas se encontra, né, em sebos, em estante virtual. E no livro também tem um olhar ali para entre todas as camadas do livro, a loucura e o confinamento, né, na figura da sua tia Helena, que é tida, né, pela família naquele momento como louca, não sei, e é trancafiada.
João, eu queria perguntar a você, o João Silvério devia ter uns 30, 35 anos naquele momento, por que foi importante olhar para essas duas questões, né, da loucura, do confinamento, e se o fato de ser uma pessoa LGBT te aproxima da sua tia, dela como uma figura que é sacrificada mesmo pela família e que poderia ser, não sei, o nosso fim também, num outro tempo? Bom, Vagas Notícias de Melinha Marchiotti é um romance pelo qual eu tenho uma verdadeira adoração e é o motivo de alguns dos meus sofrimentos e dores, ele ter passado em Brancas Nuvens. Aliás, ele até teve uma resenha, mas eram tão medíocres, eram elogiosas, mas tão mediocremente elogiosas que não dava nem para levar em consideração. Sabe aquela coisa de fazer um elogio burocrático para acabar logo, enfim. Mas é o meu romance mais experimental. Ele tem várias camadas, eu já mencionei uma delas, que é o meu diário de feitura do romance, mesclado ao romance. Você vira uma página do romance e se depara com uma página dos diários, que são, na verdade, acabam sendo continuação daquela narrativa através dos seus bastidores. Mas essa minha tia eu visitei muitas vezes no hospício aqui em Franco da Rocha, que era Juqueri. E eu e a mamãe éramos, além de uma irmã dela, as únicas pessoas da família que iam visitá-la. Nós nunca conseguimos saber o que aconteceu com essa tia, que ficou mais de 30 anos trancafiada em mais de um hospício. E a última vez que eu fui vê-la, eu estava escrevendo esse romance e eu queria fazer um cruzamento entre a figura da minha tia e a Melinha Marchiotti, porque todo o romance é uma procura de uma personagem chamada Melinha Marchiotti, que o meu personagem, que é o escritor, está escrevendo, mas ele não sabe, não consegue definir quem é a personagem. Então ela passa por várias etapas. Ela, por exemplo, uma atriz da Belle Époque no Brasil, em São Paulo. Em outro momento, enfim, ela tem uma outra situação. E há um momento em que ela poderá ser uma mulher trancafiada num hospício. Por que é que eu pensei nessa minha tia? Porque eu sempre, já naquele momento, eu tinha a convicção de que, se minha tia não tivesse sido trancafiada como louca, eu teria sido. Era como se ela tivesse ocupado um papel que caberia a mim. Não apenas por ser viado, mas por ser um cara completamente cheio de perguntas, até a possibilidade de ficar louco de tantas perguntas. Desde a minha adolescência, eu sou cheio de perguntas. Tanto que eu não tenho a menor condição de me alinhar a partido, porque eu continuo fazendo perguntas, eu continuo fazendo questionamentos. E essa é a minha identificação maior politicamente foi com o anarquismo, por conta disso. E acabei, inclusive, fazendo sérias críticas ao próprio anarquismo histórico, que foi contra a sua proposta de anarquia, contra o poder, não é? A diluição dos poderes, e os poderes políticos, inclusive. Então, essa minha tia, que eu narro meu último encontro com ela no romance, inclusive, que é um encontro muito duro, mas mesclado à minha homossexualidade. Eu vou à cidade de Ribeirão Preto e lá eu paquero um cara, enquanto eu estou esperando o momento de visitar a minha tia no hospício, em que eu fui descobrir onde ela estava. Não quiseram me deixar ver o prontuário dela, disseram que ela pertencia ao Estado naquele momento, porque a família a tinha abandonado, eu não sabia disso. Enfim, então, esse aspecto de Melinha Marchiotti é exatamente a descoberta de que a minha homossexualidade e a minha maneira de ser, na qual estava inserida a homossexualidade, elas eram candidatas a ir para o hospício. E essa tia ocupou esse espaço e me ensinou qual era a dor desse espaço de confinamento. Aliás, tem uma resenha sobre este livro, Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, feita pelo Léo, que vai sair no site da Estante Virtual, que é a nossa parceira, num blog de diversidade, que é uma tentativa nossa de dar visibilidade para alguns títulos que são muito importantes, como este,
e que estão fora de catálogo por alguma razão. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse livro, fiquem ligados na página do Mix Literatura.